Olá amigos investidores, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal, mas antes de mais nada eu queria desejar para vocês um ótimo, excelente, maravilhoso 2023, esse é o nosso último vídeo do ano, espero que continuemos juntos nesse 2023, rumo à riqueza, eu estou rumo ao 100k, espero que também estejam tentando bater as suas metas, a minha intenção é bater o mais rápido possível esse 100k e vamos lá começar o vídeo então. Vamos aqui para aquela minha velha e boa planilha de controle dos meus ativos. Se você quiser também ter acesso a essa bela planilha, clique aqui na descrição do vídeo que eu já coloquei. E se você gosta desse tipo de conteúdo, mostrando a carteira para vocês, abrindo a carteira para vocês, você já se inscreve no canal, já deixa o seu like e ative aquele sininho, meus amigos. Ativando o sininho, você não perde nenhum vídeo do canal. Então, pessoal, como eu já mostrei para vocês, eu estou mostrando para vocês desde novembro, eu criei essa planilha e essa planilha tem a intenção de eu chegar a essas metas de percentuais nessas categorias de ativos, que são ações, BDRs, FIIs, eu juntei com Fiagros e todos os ativos que eu tenho de renda fixa, que no caso são apenas Tesouro Direto e um CDB. O que eu desejo para minha carteira é que eu bata 40% em ações, 20% em CDB, 25% em FIIs junto com Fiagros e 15% em renda fixa, ou seja, no meu caso, Tesouro Direto mais CDB. E você vê que eu estou bem próximo de atingir essa meta em ações, bem próximo de atingir essa meta em BDRs. Basicamente eu estou batendo a meta em FIIs, Fiagro e em renda fixa. Isso tudo se deveu a muitas movimentações na minha carteira. Essas movimentações me fizeram perder dinheiro. Vocês vão ver isso quando eu for mostrar minha rentabilidade. A minha rentabilidade foi negativa em novembro e em dezembro. Mas não desligue o vídeo agora não, meu amigo. Cometi desse pequeno erro, criar essa planilha e colocar esses percentuais depois que eu já tinha aplicado muito. Então tinham muitos valores desequilibrados, digamos assim, na minha carteira. E eu estou tentando corrigir isso. Ainda tem muita coisa para corrigir. Eu estou tentando perder o menos de dinheiro possível, mas perdi. E também teve a queda na bolsa, que começou mais ou menos em outubro, novembro, dezembro. E aí isso também afetou a minha carteira. Foi a combinação das coisas, dessas mudanças, desse giro na minha carteira, combinado com essa mudança na minha mentalidade de fazer essa estratégia aqui de alocação de ativos por ponderação constante. Então, como eu mudei essa estratégia toda no desenrolar da caminhada desses meses sombrios aí na bolsa, eu tive perdas na rentabilidade. E também devo deixar claro, e tem gente que eu acho que às vezes nem sabe, que a rentabilidade, pelo menos nesses sites que a gente verifica isso, Investidor 10, por exemplo, aliás, até na própria corretora também, Status Invest, eles mostram a rentabilidade baseada no crescimento da sua carteira, dos seus ativos, ou seja, se o ativo, se a ação se valoriza, se o seu FII ou o seu Fiagro valoriza, aí a rentabilidade da carteira aumenta. Agora, se há uma desvalorização na cota, no valor da ação, ela cai. Não é considerado, isso é importante, não é considerado o reinvestimento dos dividendos. E isso atrapalha muito na rentabilidade da carteira, porque se fosse considerado que você recebeu um rendimento, recebeu um dividendo e reaplicou, só que eu acho que o site não consegue verificar isso, mas se fosse visto isso, com certeza a rentabilidade minha não estaria negativa do jeito que está. Apesar de nesse mês específico, só nesse mês ficou bem pouquinho a rentabilidade negativa. No mês passado foi maior, porque no mês passado foi um mês, como eu falei, sangrento. Eu vou até colocar aqui em cima um cardzinho do lado direito, no topo, para você verificar como foi o desenrolar da minha caminhada, da minha carteira no finalzinho de novembro. E agora esse aqui é o vídeo de fechamento do ano. Eu tô mostrando a minha carteira no final de dezembro e mostrando o que aconteceu durante o ano todo também. Então fica sendo um vídeo mais completo também. Então vale a pena dizer que nesse mês, do final do mês passado para cá, eu aportei R$ 4.700. Verifique bem, R$ 4.700. Aí vocês vão ver qual foi o crescimento do meu patrimônio do final de novembro para o final de dezembro, para você ver como foi a diferença e você verificar como ficou. Aqui estão os percentuais, você vê que tá bem próximo, né? Eu tô basicamente precisando retirar 5% de ações e aplicar em BDRs. Poderia fazer isso? Poderia. Aí eu perderia mais dinheiro, porque eu teria vários ativos aqui que estão em baixa, que o meu PM tá mais alto, que eu perderia dinheiro se eu vendesse eles para fazer essa transferência entre esses ativos na minha carteira. Então eu prefiro não fazer agora isso. Estou esperando haver uma valorização nesses ativos para aí fazer essa realocação dos ativos
ativos e bater esses meus percentuais, tanto os percentuais totais como os subpercentuais que estão contidos em cada um dos tipos de ativo. Como assim, Adriano? Que coisa confusa é essa? Olha, atualmente a minha carteira tem 20 ativos de ação. São 20 ações diferentes. Eu coloquei 5% para cada uma. E aí você vê que em vermelho aqui tem algumas dessas ações que estão com um percentual bem mais alto que 5%. Aí você vai dizer 4,4%, eu coloquei em verde por quê? Porque na realidade, se eu extrair esses 3.865 que está dizendo que eu preciso tirar da carteira, quando eu extrair ele, isso aqui vai virar 5%. Por isso que aqui tá em verde. Essa é a questão. E aqui tá, ó, no total tá bem acima do que eu deveria ter na carteira. Eu teria que retirar esse valor aqui para ficar do jeito correto. Teria que tirar esse valor aqui. E principalmente na minha Petrobras, na minha Petro 4, tá bem acima do normal. Mas só que se eu fosse retirar esse valor, eu ia perder muito dinheiro, porque ela tá mais ou menos R$3 abaixo do meu preço médio. E eu ia ter que retirar daí aproximadamente cerca de 225 ações da Petrobras para ficar do jeito que ele tá pedindo aqui. E eu ia perder muito dinheiro, ia perder uma faixa de R$3 em cada uma das ações, que ia me dar um prejuízo de quase R$700 na carteira. E então, por isso, eu prefiro não fazer isso agora. Esperar as ações da Petrobras se valorizarem, que eu creio que isso vai acontecer em breve. E como eu falei, se você quiser essa linda e bela carteira, aí você vai colocar as suas ações, corta a quantidade de ações que você não vai precisar. Lembrando que aqui, pessoal, a gente não tá fazendo recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum tipo de ativo, nem das ações, nem da BDRs, nem dos FIIs, nem dos FIAGROS. Então isso aqui é o que eu quero para mim, mas isso não é obrigatório que você querer para você. Pode ser que você não queira uma ação dessas aqui que estão na minha carteira. Então você vai ter que pensar, vai ter que pesquisar, vai ter que estudar, vai ter que analisar e ver se vale a pena você colocar ou não na sua carteira essas ações, ou as BDRs, ou os FIIs, ou os FIAGROS. Tem vários vídeos no canal eu analisando e dando as informações para você analisar também, estudar também e com isso confirmar se aquela ação, aquela BDR, FII ou FIAGRO entram na sua carteira. Tenho mais essas 10 BDRs e mais esses 20 FIIs e FIAGROS. Aqui você não percebe se eu tive perda ou ganho, nem nada. Aqui, por exemplo, como eu falei, em vermelho é porque o percentual aqui está bem acima do que deveria estar. Como você vê que esses aqui estão bem abaixo também. Mas não quer dizer que eu perdi ou ganhei dinheiro. Esse vermelho não quer dizer isso. Depois de mostrar daqui a minha carteira, agora a gente vai passar lá para o Status Invest e eu mostrar como é que terminou e como é que foi a evolução do patrimônio de novembro para final de dezembro, para a gente ver quanto foi a mudança na rentabilidade desse mês. Ou seja, no curtíssimo prazo. Antes de mostrar o patrimônio, eu vou mostrar aqui como é que ficou a quantidade de valor perdido, entre aspas, porque só vou perder se eu vender e realizar o prejuízo, no caso, nos meus diversos tipos de ativo. Então aqui a gente vê que no total, em todos os meses, eu perdi 2.400 na minha carteira de ações, perdi quase R$19 na minha carteira de FIIs, fundos imobiliários, perdi cerca de 248 na minha carteira de BDRs e cerca de 377 na minha carteira de FIAGRO. Eu nem considero esses valores a mais no Tesouro Direto, que já está aplicado há mais de ano, e nem desse CDB, que são renda fixa. Aí você vê a diferença que a renda fixa normalmente sempre vai dar positiva, né? Com o tempo ela sempre vai dar positiva. É diferente da renda variável. Agora mostrando aqui o meu patrimônio. É interessante verificar, pessoal, o seguinte, que eu comecei a aplicar na bolsa. Eu digo assim na bolsa porque CDB também é via bolsa, Tesouro também é via bolsa, mas é renda fixa. Falando em termos de renda variável, eu comecei a investir em ações no mês de abril. Então só a partir daqui que eu comecei a investir em ações, em fundos imobiliários e FIAGRO e BDR também. Então só a partir desse mês que comecei a diversificar minha carteira rumo à renda variável. Isso é bom ter isso na mente também. Então, no final do mês de dezembro, eu fiquei com 78.681. Esse valor não é exatamente o que eu tenho. Tem uma diferençazinha, mas é muito suave com a realidade. Então, vou considerar esse valor aqui. 78, vou colocar 682, dando uma arredondadinha. E no final do mês de novembro, eu tinha 74.510. Fazendo a subtração, chegamos a 4.172. Lembre que eu disse naquele momento, no começo do vídeo, que eu aportei no mês R$4.700. Ou seja, é como se eu tivesse perdido, né, R$500 aí nesse mês de dezembro. Foi uma perda menor.
menor do que do mês de outubro para novembro, né? Esses 2 meses foram horríveis, principalmente novembro. Nesse mês eu acabei perdendo R$500 apenas porque na última semana, digamos assim, da bolsa, ela deu uma recuperada para mim. Mas eu perdi muito no começo do mês. Tanto que se você fizer as contas, eu tava perdendo na faixa, agora que eu acabei de mostrar, dos ativos, tava com uma perda acumulada no total na faixa de 5.500 e agora ela está na faixa de 3.000 apenas. Ou seja, melhorou em 2.500 em uma semana só de recuperação da bolsa, meus amigos. Então, na prática, o que aconteceu foi que eu não ganhei nada e perdi, né, entre aspas, né, sofreu uma desvalorização na minha carteira na faixa de R$500, porque a diferença dos valores do patrimônio de novembro para dezembro foi 4.200 e eu apliquei 4.700. Então é como se não tivesse crescido nada das coisas que eu tinha lá e eu ainda perdi 500 do valor aplicado, aportado. E nesse aporte aí tá incluído R$930 que eu tive de dividendos no mês. Aqui é outra forma de visualizar minha carteira, como aquela que tem na minha planilha, digamos assim. Só que aqui, digamos, tá mais bonito, né? Dentro de um site e tudo mais. Você vê que os percentuais estão bem próximos daquele que eu mostrei na minha planilha. Só que aqui ele separa CDB e Tesouro, que lá no meu tá renda fixa. E ele separa Fiagro e Fundo Imobiliário, que lá na minha planilha também tá junto como um pacote só. Mas o restante, os valores estão bem próximos. Tem sempre uma leve discrepância, mas está bem próximo da realidade aqui. Se você ver aqui também no site Investidor 10, está basicamente a mesma coisa, é muito parecida. E aqui a gente também tem aquela noção. Aqui você vê claramente que aqui está como se tivesse separado a renda fixa da renda variável. Que ele mostra no topo que a minha rentabilidade está negativa em 3,17. Por quê? Porque simplesmente ele considera o valor que eu apliquei e faz as contas baseadas no saldo bruto que eu tenho no momento. Que você olha que é diferente lá do Status Invest. Tem uma discrepância entre os sites, é como não tivesse atualizado pelo site da B3. Aqui a gente vai comparar a minha rentabilidade apenas no mês de dezembro. Então a gente vê que ela ficou negativa em 0,03. Eu nem sei porque foi tão pouco, eu acho que era para ter sido mais. É como eu falei, é R$200. Eu não sei se R$200 é apenas 0,03. E aqui ele mostra os valores percentuais da minha carteira em relação ao Ibovespa, ao IFIX, ao CDI e o IPCA. Então você vê que quem ficou com um rendimento maior, digamos assim, foi o CDI. O CDI tá batendo todo mundo. Em primeiro lugar ficou o CDI. A inflação ficou acima também do rendimento da minha carteira. A inflação foi 0,43. Mas a minha carteira ficou na frente do IFIX e ficou à frente também do Ibovespa. Ou seja, a minha carteira teve uma perda de rentabilidade menor do que esses outros dois índices. O que eu não acho que é coisa para se gabar. Eu gostaria de estar com ela positiva. Agora a gente vai ver como foi o desenrolar da rentabilidade durante o ano todo. Inclusive naquela época que eu ainda só apostava na renda fixa. Era 100% em tesouro direto. Eu só comecei a investir também em CDB mais ou menos em agosto ou foi setembro. Então tá aqui, no ano, quem ganhou de novo foi o CDI, né? O CDI rendeu durante o ano 12,43%. Em segundo lugar ficou quem? Ficou exatamente a minha carteira com 8,49% de rendimento. Em terceiro ficou o IPCA, ou seja, a inflação ficou em terceiro lugar com 5,94%. Em quarto ficou o Ibovespa com 5,59% e em último lugar ficou o IFIX com 2,80%. E agora, para você que ficou até o final do vídeo, eu vou dar de bônus mais um detalhezinho da minha carteira nesse ano. E se você gostou, já deixa o like, já se inscreve no canal e ativa aquele sininho mágico. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, a gente vai mostrar como foi o desenrolar dos meus proventos, meus dividendos recebidos, dos meus FIIs, dos meus fiagos, minhas BDRs e minhas ações durante o ano de 2022. Vocês veem aqui que eu recebi R$ 3.230 durante o ano de 2022, começando a partir do mês de junho apenas, porque como eu falei, até abril eu não me metia na bolsa na questão da renda variável, era somente tesouro direto, só renda fixa. Então eu só me meti a aplicar na renda variável em ações a partir do mês de abril e recebi os meus dividendos. Eu tomei um susto quando chegou esse dinheiro aqui. Que diabo é esse dinheiro aqui na minha corretora dando sopa? Era exatamente os primeiros dividendos que eu tinha recebido desde o meu início de aplicações em ações. Eu não me lembrava que ações davam dividendos, rendiam dividendos. Eu já tinha ouvido falar isso há muito tempo atrás. Eu comecei a investir em ações mais para o crescimento das ações, para caso elas subissem muito eu vender. Não era a intenção receber dividendos. Só a partir daqui eu me encantei com
mundo da renda variável e comecei a estudar mais e a depois criar o canal em outubro, né? Então vocês veem que eu recebi aqui, no mês de junho eu recebi R$210, no mês de julho eu recebi R$217, no mês de agosto eu recebi R$396, aqui tinha sido só Petrobras, aqui no mês de agosto eu recebi Petrobras de novo, 3 meses seguidos só Petrobras, aqui no mês de setembro eu recebi Petrobras e Vale, aqui nesse mês foi apenas o que eu tinha de fundos imobiliários e eu tinha acabado de começar a investir em fundos imobiliários, então o rendimento foi pouco, eu não recebi nada de ações, aí começou a dar paulada aqui, né? Aqui foi várias ações rendendo e combinada com os fundos imobiliários e os fiagros. Deu R$700. O maior valor aqui é o Semin, que eu recebi muito dividendo da Semin. Foi mais de R$400 de Semin, porque eu tinha na época 1000 ações da Semin. Nesse mês aqui de dezembro, eu recebi Petrobras e um monte de outras coisas. E deu esse dividendo de 931, a maior paulada que eu recebi de dividendos em toda a minha vida. E totalizando tudo, foram R$3.230 recebidos. Eu vou considerar aqui, para fazer uma continha, uma conta de padeiro, que eu recebi 3.230 e eu vou considerar só do primeiro mês que eu comecei a receber dividendo, em junho. Eu vou considerar a média dos dividendos só a partir do primeiro mês que eu recebi. Fica mais justo do que eu considerar, por exemplo, abril e maio, que eu não recebi nada. Porque eu também só tinha ação na época só da Petrobras e da Vale. Só essas duas, nada mais. Nem fundo, nem Fiagro, nem BDR, nada. Só Vale e Petrobras. Então, quando eu comecei a receber os dividendos da Petrobras, eu acho mais justo colocar aqui só a partir desse mês. Então, vamos considerar 7 meses. Então, na média, eu recebi R$461 de dividendos, que eu acho um valor bem legal, considerando que eu não tenho um valor tão alto aplicado, né, na bolsa. Quando a pessoa tem um valor muito alto, esse valor poderia dizer que foi pouco, mas para quem tem menos de 80 mil investido, eu acho que é um bom valor mensal, né, médio. E só mais uma coisa que eu vou colocar também como bônus, que eu acabei de me lembrar, que eu não tinha mostrado para vocês, que é interessante também mostrar. Vamos lá? Aqui são os dividendos que eu recebi e o valor que eu tinha na carteira naquele mês que eu recebi esse dividendo. Então, esses valores deram esse valor aqui de rendimento. Para mim, isso aqui é um rendimento real. Não esse rendimento meio fake que é considerado nos sites, que é só de valorização da ação ou valorização da cota do fundo ou do Fiagro. Isso aqui para mim é um rendimento real. Então eu recebi 0,37% de rendimento em junho, 0,38% em julho, 0,66% em agosto, 0,95% em setembro. Aí teve aquela queda, que vocês viram que o valor que eu recebi não teve nenhuma ação distribuindo dividendo em outubro, e só foram fundos imobiliários, eu tinha poucos fundos imobiliários, aí deu um rendimento equivalente só a 0,14, depois voltou a um patamar legal, 0,94, 1,18. Você vê que a partir do mês de setembro, basicamente, eu já estava conseguindo colocar um valor praticamente igual ao valor do CDI, mais ou menos, a partir do mês de setembro. Então eu acho que já ficou um valor bem legal, com exceção dessa quebra aí que teve nos padrões do mês de outubro. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Feliz 2023 para vocês. Espero que todos nós fiquemos mais ricos em 2023. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!